Olá, amigos, companheiros, irmãos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito da doutrina espírita e pedimos a Deus que nos oriente, que nos faça compreender os seus ensinamentos, as suas leis. E nesses instantes que nós vamos aqui refletir um pouco, que a espiritualidade maior possa nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que a espiritualidade traz para nós. Que Deus nos ilumine a mente e o coração. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós estamos trabalhando hoje o quarto livro, Esperanças e Consolações. Está no primeiro capítulo, que fala sobre penas e gozos terrenos. Nós vamos ter alguns itens a conversarmos diante deste capítulo, mas o item de hoje fala sobre felicidade e infelicidade relativas. Estão entre as questões 920 e 933. Então vamos ver o que é falado pela espiritualidade e por aqueles conselheiros e orientadores que nos instruem a cada momento. Há um soneto de Vicente Carvalho que fala sobre felicidade. E ele diz que a felicidade existe sim, mas nós não a encontramos, pois sempre a pomos onde nós estamos. E nós nunca estamos onde a pomos. Isso quer dizer que estamos sempre correndo atrás, sempre na expectativa de encontrar a felicidade. Já no capítulo 40 do livro Opinião Espírita, há uma mensagem de Emmanuel, mentor do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, onde ele diz o seguinte, que a felicidade pessoal na Terra está na consciência dos deveres cumpridos, na posse do necessário e na fé do futuro. Na consciência dos deveres cumpridos, na posse do necessário e na fé do futuro. Esses são conselhos de um grande mentor da humanidade, que nos traz, assim, conselhos e orientações, para que nós possamos, através dessas orientações, buscarmos seguir esses conselhos, que vai nos trazer neste plano de existência, o sentimento de felicidade. Jesus já dizia que a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena está no mundo superior, onde os espíritos puros habitam. Mas, enquanto nós estamos aqui nesse plano de existência, nós vamos lembrar de que neste plano de existência é onde nós nos encontramos para ajustar a nossa vida, para corrigir as nossas falhas, realinhar as nossas trajetórias, posto que, sendo um planeta escola, é aqui onde nós aprendemos, é aqui onde nós nos instruímos, é aqui onde nós podemos aferir a nossa conduta, a nossa moral, a nossa forma de viver, de pensar. Quando Emmanuel fala a respeito dessa questão da posse do necessário, é algo a pensar, posto que nós sempre, como seres humanos, queremos algo mais. Se temos uma casa pequena, mesmo que venha nos atender,
nós queremos uma coisa maior. Quando nós dispomos de um veículo, ainda que simples e antigo, nós sempre aspiramos por algo mais novo. É claro que são coisas que vêm nos trazer conforto e mais facilidade na nossa existência, no nosso deslocamento, no prazer, no lazer, no sentido de existir como seres humanos e que podemos assim experimentar aquilo que o planeta nos oferece, mas que nós temos que lembrar que não é apenas o desejo, a vontade, a qualquer custo, que nós deveremos correr atrás. A tecnologia, o desenvolvimento intelectual e social trouxe e vem trazendo para a humanidade facilidades que tornam a nossa vida um pouco melhor. Coisas que são importantes na nossa existência. Todavia, não são essas coisas que devemos colocar em primeiro lugar e colocando nelas a felicidade que nós esperamos. Porque às vezes, se eu disponho de um veículo antigo e consigo vislumbrar a possibilidade de um veículo mais novo, ao adquirir aquilo parece que eu me tornei uma pessoa feliz diante daquela conquista material. Nada contra a gente correr atrás das nossas conquistas de algumas coisas materiais, mas não colocarmos essas coisas como a plenitude da nossa felicidade, porque haverão de vir outras. E dessa forma, nós estaremos sempre correndo atrás. Enquanto corremos atrás de algo que nos faça feliz, nós nos encontramos numa situação de infelicidade. Mas vamos então ver o que a espiritualidade tem para nós nessas questões 920 a 933. Questão 920, Kardec, o codificador, ele pergunta: o homem pode gozar na terra da felicidade completa? Presta bem atenção, da felicidade completa? E os mentores da humanidade respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Ou seja, se eu estou vivenciando experiências no mundo de provas e expiações, onde todos que aqui estamos somos devedores de alguma forma das leis divinas e estamos aqui para nos ajustar, para corrigir os nossos rumos e, quem sabe, algumas vezes, quitar alguns débitos que nós deixamos para trás através da mudança de atitude. Então nós sempre estaremos juntos, vivendo nesse plano de existência, em comunhão com seres imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Posto que a perfeição está ainda por ser alcançada. E nós estamos aí, através dos nossos embates, buscando nos livrarmos das amarras que nos prendem ao passado deletério. Quando então ele diz que a plenitude da felicidade aqui não é possível, ele diz que não, porque nós estamos muito em provas e expiações, mas dele depende, como ele diz, abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Já que a felicidade nesse planeta, como disse o Cristo, não é uma questão de existência plena, mas a espiritualidade diz que pelo menos eu posso abrandar. E como eu posso abrandar essa busca da felicidade, estando no meio ainda onde a infelicidade se faz presente? Tornando os nossos momentos e conquistas agradáveis, desfrutando de cada momento. Algumas pessoas dizem de que a felicidade são os momentos.
E nos momentos em que nós conquistamos algo que nos traz prazer e nos sentimos provisoriamente felizes, vamos vibrar sim, porque é um degrau que nós alcançamos. Mas lembrando de que essas conquistas materiais, elas têm o seu valor, mas não têm o valor pleno, porque elas passam. As coisas envelhecem, se estragam, enferrujam, se destroem. A própria vida material, nós vamos envelhecendo, as coisas vão passando, então nós estamos sempre correndo atrás. Então, nesse sentido, é que quando nós conseguimos conquistar algumas coisas, algumas vitórias, temos que valorizá-las, mas lembrar de que a maior conquista, a maior vitória é quando nós conseguimos vencer as nossas inferioridades. É quando eu consigo perdoar, quando no meu coração havia ódio e vingança. É quando eu consigo amar, quando havia desprezo nas minhas posturas diante da vida. Mas seguindo adiante, Kardec faz a pergunta 921, onde ele diz: concede-se que o homem ser feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isto não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Voltando à questão que falamos anteriormente, como vivemos no mundo de provas e expiações, onde todos que aqui habitam são espíritos ainda em processo de expiação. É claro que existem aqueles que estão em missão, os missionários que vêm nos ensinar, nos auxiliar no progresso da humanidade. Mas, via de regra, nós estamos aqui num conjunto, convivendo com irmãos em condições semelhantes de devedores das leis divinas. Talvez eu deva às leis divinas uma determinada peculiaridade que é diferente do meu irmão, mas cada um tem a sua dificuldade, tem a sua pena a ser reparada, tem a sua prova a poder enfrentar, talvez de caráter diferente um para o outro, mas todos estamos aqui juntos. Então ele diz que se essa dificuldade que existe na felicidade, onde toda a humanidade ainda não está na plenitude da felicidade, não está transformada, mas quando isto não se verifica, cada um pode gozar da felicidade relativa? Sim, a felicidade é relativa, mas os espíritos dizem o seguinte: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Então a pergunta é: eu sou artífice da minha infelicidade? Como assim, se eu quero ser feliz? À medida em que eu não perdoo, à medida em que eu não amo, à medida em que o orgulho e a vaidade tomam conta das minhas ações, das minhas atitudes, é através dessa postura onde eu estou ainda me prendendo na infelicidade. Porque aquele que não ama não é feliz. Aquele que não perdoa não é feliz. Por isso eles dizem que a felicidade é relativa. Mas, seguindo adiante, eles respondem dizendo que, praticando a lei de Deus, qual é a lei de Deus? Amor, justiça e caridade. Nós estudamos esse assunto. Mas praticando essas leis divinas, ele diz, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Então, à medida que eu trabalho o amor, a bondade, a caridade, a fé, o coração aberto, à medida que eu trabalho essas coisas, que compartilho, eu encontro felicidade interior. Quando nós praticamos o bem, quando nós damos a mão ao nosso irmão, você não se sente feliz? Quando você tem uma atitude de amor, de caridade? Quando a gente vê o sorriso
dos lábios de uma criança, na sua alegria, em receber, quem sabe, um pequeno presente. Muitas vezes, um doce. Muitas vezes, uma roupinha. Muitas vezes, uma bola. Ou uma boneca. A gente vê abrir o sorriso dos olhos de uma criança. Muitas vezes, nós estendemos a mão e damos um prato de comida a um irmão faminto e vemos no seu olhar o sentimento de agradecimento, o sorriso esboçado. Então é nesse momento que a felicidade, nesse instante, invade o nosso ser. E nós nos sentimos felizes, não vaidosos, mas felizes por fazer o bem. Então é isso que a espiritualidade diz, que há momentos em que nós podemos desfrutar, sim, da felicidade. Essa felicidade é relativa, que é conquistada momento a momento, de tempo em tempo. Então, meus queridos, mesmo vivendo, como ele mesmo diz aqui, tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Por que plano grosseiro? É justamente nesse plano de existência onde ainda o orgulho, a vaidade, a presunção entra em nossas vidas, penetra profundamente quando nós abrimos o espaço e as nossas janelas estão abertas, onde o orgulho, a vaidade, a presunção nos fazem infelizes. Porque às vezes a gente pensa que alguém que tem muitos recursos financeiros, parece que aquela pessoa é feliz, mas nós não sabemos o que se esconde por trás. Não sabemos o que está por trás daquilo ali, daquele sorriso aparente. Então, meus irmãos, vamos lembrar isto. O Chico Xavier conta uma coisa interessante, onde ele diz o seguinte, no que diz respeito à oração do Pai Nosso. Ele diz lá que nós oramos como Jesus ensinou. Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus não disse dai-nos o pão de hoje, de amanhã, de depois da manhã, do mês todo. Ele fala o de cada dia. E depois Jesus disse a cada dia o seu feito. Não vos inquieteis com o que havereis de comer ou de vestir, porque o vosso Pai pode todas as coisas. Ele alimenta os pássaros e veste as plantas e as flores do campo. Então Chico diz para nós que Jesus nos ensina a pedirmos a Deus o pão de cada dia. Quando Emmanuel fala sobre a felicidade que existe, sim, mas ele diz lá que a felicidade na certeza daquilo que nós temos, na consciência dos deveres cumpridos e na posse do necessário. A posse do necessário. É aquilo que é importante à nossa existência como seres humanos. Mas às vezes a gente extrapola, a gente quer sempre mais, a gente tem um que é dois, tem dois que é três, tem um pequeno que é um grande, tem um grande que é um muito maior. Estamos sempre querendo algo acima daquilo que é necessário. Aí entra a questão da ambição, que está escondida de uma forma tão sutil, que é quando a gente diz assim, eu tenho dinheiro para comprar, por que eu não compro? Mas é necessário. Às vezes a gente tem 3, 4, 5, 10 camisas e usamos, às vezes na rua, usamos uma. Às vezes ficamos sem saber qual pegar quando alguns dos nossos irmãos não têm nada para vestir. Aí é onde entra a partilha que nos traz felizes. Então Chico diz de que Jesus nos ensina o pão nosso de cada dia, não o pão do dia seguinte, não o pão daqui a um mês. E Chico completa dizendo, quando a gente coloca manteiga, aí já é por nossa conta. Deus nos dá o pão, mas a manteiga somos nós que corremos atrás. É necessário. Nos traz prazer.
nos traz bom gosto, mas pedimos a Jesus o pão, que Ele nunca nos falte. Como tantos irmãos que estão nas regiões, aí no interior do próprio Brasil, em regiões difíceis na África, em outros continentes, quantos irmãos não têm o pão? E nós queremos o pão com manteiga, com queijo, com presunto. Isso são coisas que estão aí. E que se pudermos ter, nada contra. Mas lembrar de que não vamos colocar essas coisas para nos envaidecer, para que nós possamos lembrar de que tantos irmãos que estão aí sem nada. Talvez, eu não sei, a conduta sua, meu querido irmão, mas você tem o hábito de, antes das suas refeições, agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia? Vamos lembrar isto, porque enquanto eu sento numa mesa farta, tem irmãos que estão aí sem nada para comer. Então ele fala que a felicidade nós poderemos sim encontrar nos momentos, mas não nos envaidecermos. E o Allan Kardec, o codificador, ele faz um comentário para nós, dizendo que o homem de bem, compreendendo o seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Estamos aqui de passagem. Estou aqui hoje e amanhã não estou. Nós estamos vendo aí que essa pandemia tem levado ao mundo superior, ao mundo da verdade, muitos irmãos que não esperavam. Muitos daqueles queridos e até amigos, parentes, que até há pouco tempo conversavam conosco e de repente se foi, deixou a existência. Nós não temos que viver assustados nem melancólicos, mas viver o presente, ser feliz nos momentos presentes, mas ser feliz também com o bem do outro, ser feliz quando vê o outro conquistar alguma coisa, ser feliz em saber de que quando eu deixar esse plano de existência, eu cumpri alguma coisa, eu resgatei algum débito que eu tinha, quem sabe o meu orgulho, eu consegui quebrar esta lança que me fere, a minha vaidade de possuir, quem sabe compartilhando eu tenha quebrado esse agrilhão. Então é isso que Kardec nos fala. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Essa nossa existência aqui. Por isso o mundo é de provas e expiações. Aqui nós sempre sofremos. Uns mais, outros menos, mas cada um dentro da sua proporção, da sua necessidade expiatória. Porque é através dessas coisas que nós crescemos, nós deixamos essas cascas que encobrem o nosso perispírito para nos tornarmos espíritos livres. Então Kardec diz que ele se consola facilmente de algumas situações passageiras, de transtornos, numa viagem que deve conduzir a uma situação tanto melhor quanto mais anteriormente tenha feito os seus preparatórios. Às vezes a gente vai viajar e preparamos as coisas, preparamos a mala, alugamos uma hospedaria, um hotel, uma pensão, levamos as roupas, levamos tudo, mas sabendo que ali não é nossa casa. Vamos passar um período, e fim de uma semana, um mês, a gente vai embora e deixa lá. Então esse plano de existência não é a nossa casa permanente, é uma hospedaria, é um hotel, é um lugar de passagem.
onde nós viemos e vamos voltar. Mas às vezes, nesses ambientes em que nós nos hospedamos, nesses lugares onde nós passamos um fim de semana, às vezes encontramos algumas coisas interessantes. Encontramos, quem sabe, numa praia, um pequeno objeto, quem sabe uma casca qualquer de um fruto do mar, de alguma coisa do mar, uma pedra bonita, boleada pelas ondas do mar, e nós levamos para casa. Ou então uma fruta que nós encontramos e levamos. São coisas que nós buscamos levar, que nos são prazerosas, que nos dão lembrança daquela passagem. E é isso que Kardec quer dizer, que nós estamos aqui de passagem, hospedados nesse plano de existência, e que vamos voltar. E o que é que eu devo levar de lembrança? Os bons momentos, a caridade que eu pratiquei, o amor que eu distribuí, o bem que eu plantei. Meus queridos, a felicidade não é deste mundo, está nos mundos superiores. Aqui é o vestibular, aqui é uma escola, onde vamos aprendendo e passando por esses momentos. Por mais difíceis que sejam, vamos tornar essa passagem mais prazerosa. Não vamos sair daqui desse plano de existência e chegar no mundo da verdade arrependidos das oportunidades que Deus nos deu e que nós deixamos passar. Oportunidade de corrigir os nossos rumos, de amar, de perdoar e de praticar a lei de amor, justiça e caridade. Semana que vem nós vamos dar continuidade neste assunto, porque são vários os itens, e vamos refletir até lá sobre essa questão. A felicidade deste mundo, ela é relativa. Os momentos de felicidades, vamos aproveitá-los. Mas vamos aproveitar muito mais quando sentir que a nossa alma está feliz pelo bem que praticamos, pelo amor que eu dediquei e por aquilo que eu consegui distribuir aos meus irmãos necessitados e carentes. Não necessariamente bens materiais, mas um sorriso, uma palavra, uma prece, um abraço e um amor. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.